Olá, pessoal, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse ciclo de conferências chamado Leituras da Psicanálise. Esse é o primeiro ciclo organizado pelo IPEP, o primeiro ciclo de conferências organizado pelo IPEP, e o nosso objeto de discussão, objeto de leitura, é o texto Além do Princípio do Prazer, do Freud, do ano de 1920, né? Nós temos o prazer hoje de receber a Mara Café. Mara Café é psicanalista, doutora em psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiência, professora e supervisora do mesmo instituto. Ela é participante da rede de psicanalistas atentos às relações raciais do Instituto AMA, Psique e Negritude. Ela é autora dos livros Psicanálise e Direito, A Escuta Analítica e a Função Normativa Jurídica e Crítica à Normalização da Psicanálise. Bom, Mara, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco para começarmos esse ciclo de conferência. Então, obrigada, Francisco. Antes de mais nada, eu quero agradecer o seu convite para essa série de videoconferências sobre o texto Além do Princípio do Prazer, um texto que se mostra tão atual, né, nesses tempos de necropolítica, de precarização social, pelo trabalho desumanizado, pelas expressões máximas do racismo, pelo genocídio indígena, enfim, tantas outras experiências mortíferas, né, que nos impactam hoje no Brasil e no mundo. Aliás, é o que temos visto abertamente no Brasil, né, em decorrência do atual governo. Enfim, então o tema da pulsão de morte é um tema atualíssimo. Eu escolhi trabalhar sobre esse texto do Freud a partir de uma perspectiva política. Esse vai ser o meu recorte. Então, vou começar. Eu, então, gostaria de refletir sobre esse texto de 1920 do Freud, Além do Princípio do Prazer, em conexão com um ensaio do Derrida, chamado Mal de Arquivo, uma impressão freudiana, um ensaio que ele publicou em 1995, na França. E eu vou colocar esses dois textos em conversa, tendo como foco as relações entre a pulsão de morte e as formas do mal-estar contemporâneo ligadas ao patriarcado. Esse vai ser o meu norte. Então, Freud analisou profundamente os efeitos subjetivos e sociais do sistema patriarcal, decompondo, né, nas figuras do pai edipiano, das novelas familiares, do pai ancestral da horda, do Deus Pai religioso, enfim, todos eles em seu périplo civilizatório, né? Freud trabalha muito, né, com essas figuras todas do pai, enfim, cujos poderes se assentam na culpabilidade e na obediência. Entretanto, sobre esse assunto, Freud sustentou posições ora subversivas e ora conservadoras, o que nos requer uma leitura muito criteriosa da sua obra, inclusive para desentranhar dela a sua dimensão política, né? Essa geralmente não é uma dimensão muito sublinhada na obra freudiana, né? A dimensão política da obra. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, eu vou começar, então, pela senda do mal-estar. Num primeiro tempo, Freud refletiu sobre as formas do mal-estar centradas no recalque das pulsões sexuais. Um texto exemplar a esse respeito é A Moral Sexual Civilizada e a Doença Nervosa dos Tempos Modernos, um texto de 1908. Contudo, no Além do Princípio do Prazer, 1920, o Freud estabeleceu um outro paradigma do mal-estar, agora referido à pulsão de morte. São dois paradigmas distintos. Vemos, então, nesse último caso, a compulsão à repetição, os sonhos traumáticos de guerra e as neuroses de destino como sintomas distintos daqueles constituídos pela ação do recalque, estando fora do alcance do princípio do prazer. Essas novas figuras do mal-estar emergiram na obra freudiana precisamente no marco social e político da Primeira Guerra Mundial, com seus requintes de violência e destruição, evidenciando-se em situações traumáticas onde o pacto civilizatório se achava profundamente ameaçado.
Afinal, a época que consagrou a figura do Estado a serviço do bem-estar social, assistia agora a sua transformação em uma gigantesca máquina de guerra, convocando e armando seus homens para a matança e a crueldade em grande escala. Muito bem, Freud identificou aí o registro da falência simbólica, né? É isso que ele foi apreendendo como leitor atento do seu tempo, nesse grande evento que cercou, né, a Primeira Guerra Mundial, ou seja, o registro da falência simbólica. Nós vamos ver mais adiante como é que isso se articula à crise do poder do pai, visto sob a ótica do patriarcado. Vamos entrar, então, além do princípio do prazer, rapidamente. Eu vou, né, tentar uma chave rápida aqui para esse texto. Bom, esse texto ocupa, a gente sabe, uma posição estratégica na obra do Freud, provocou um abalo sísmico no que ele vinha estabelecendo até ali, né, carregando a força de um disjuntor teórico. Eu faço essa figura para esse texto, né? O disjuntor teórico de além do princípio do prazer tem nome. Trata-se da pulsão de morte, a primeira pulsão no dizer de Freud, apresentada em seus efeitos de silêncio, apagamento e destruição, como força destituída de sentidos semânticos, pura potência indeterminada, em oposição à pulsão de vida, essa última inscrita no psiquismo, certo? Vou depois desenvolver essa questão dessas inscrições, né, próprias à pulsão de vida, visando a constituição de unidades e vínculos cada vez maiores. Então, neste caso, a articulação da pulsão ao campo psíquico das representações estabelece os circuitos pulsionais, que são montagens eróticas que sustentam e relançam a vida. Por sua vez, a pulsão de morte se apresenta como força não articulada ao campo representacional, como impacto traumático. Bom, as formas do mal-estar centradas, portanto, na pulsão de morte, não seguem a lógica simbólica representacional, ou seja, não se servem das modalidades de inscrição psíquica, sejam traços, impressões, signos de percepção, representação coisa, representação palavra, etc. Instalam-se no interior do sujeito, porém externas ao aparelho psíquico e às leis que o regulam. Acham-se sempre alhures, sem uma localização precisa, sem forma ou conteúdo determinado. A compulsão à repetição, vista nos sonhos traumáticos, nas brincadeiras de criança e nas transferências em análise, por exemplo, são indícios de uma operação que visa capturar e domesticar os efeitos mudos, invisíveis e mortíferos dessa força silenciosa, inquietante e sinistra, a pulsão de morte, ainda que ela não seja tão intrínseca quanto a própria vida. Desse modo, as formas do mal-estar centradas na pulsão de morte não respondem a um centro simbólico ordenador, sendo na realidade uma expressão da sua ausência, insuficiência ou falência. Vamos então guardar esse ponto, né? Eu vou agora apresentar também brevemente o livro Mal de Arquivo do Derrida, em poucas palavras, né? Caracterizar esse texto, para depois a gente colocá-los em conversa. Bom, nesse livro, né, Mal de Arquivo, o Derrida propõe uma reflexão bastante original a respeito da pulsão de morte. Ele, na verdade, está referido aos estudos anteriores dele acerca do aparelho psíquico freudiano como um aparelho de escrita. Só que aqui Derrida traz agora, né, traz aqui a noção de arquivo, pensado no diálogo com o texto além do princípio do prazer. Trata-se, então, mais uma vez, da escritura freudiana para o Derrida, afirmada na crítica aos pressupostos da metafísica ocidental. Pressupostos, por exemplo, como a noção de presença, origem e também o logo, fono e o falocentrismo. Seriam referentes metafísicos que estariam sob a crítica do pensamento freudiano, segundo a leitura do Derrida. Então, as concepções clássicas da história definem o arquivo como um conjunto de documentos que registram e conservam a verdade material dos fatos, de modo fixo e imutável, constituindo um registro do passado sem rasura e esquecimentos. Segundo Derrida,
a partir de noções como inconsciente, recalque e posteridade, a psicanálise provocou uma desconstrução dessa concepção clássica do arquivo, postulando seu caráter ficcional e sintomático. Então, aqui o arquivo é visto como matéria orgânica viva, né, que se transforma, se modifica, e não como um álbum de fotografias fixo e estático sobre a história. Muito bem, com o surgimento da noção de pulsão de morte, esta concepção freudiana se radicaliza ainda mais. Teríamos um outro elemento constitutivo do arquivo, que trabalha justamente o apagamento das marcas e traços, apagamento este distinto das operações do recalcamento, o que Derrida nomeou como mal de arquivo. O apagamento silencioso de traços e impressões abre espaço para novas inscrições, projetando o arquivo para o tempo presente e futuro, ou seja, para o vir a ser. Entretanto, não há continuidade linear ou previsibilidade entre estes registros temporais, uma vez que o apagamento silencioso não retém de outro modo os conteúdos apagados, tal como se vê no recalcamento, né? Então, aqui, por exemplo, não tem muito lugar a figura da transicionalidade, para lembrar de uma figura da teoria winnicottiana, né? Essas operações que fazem mediações, que fazem transições, né? O que há no mal de arquivo, sob a ação do mal de arquivo, é uma ruptura radical, né? Essa dimensão do arquivo não responde pela memória ou pela rememoração. Derrida conclui que o arquivo, aspas, não se reduz jamais a mneme ou a anamneses. Bem ao contrário, o arquivo se constitui no lugar da falta originária da chamada memória. O arquivo é hipomnésico. Fecha aspas. Essa é uma citação, né, do Derrida no Mal de Arquivo. Bom, é isso justamente o que permite as produções da ficção e do fantasmático, revelando-se o arquivo como verdade histórica e não como verdade material. Aqui eu posso pensar com vocês numa alegoria possível, né, da produção da memória sem o trabalho da hipomnese, num conto do Jorge Luiz Borges, chamado Funes, o Memorioso. É um conto interessante onde o personagem fica aterrado por uma memória maciça, sem conseguir qualquer espaço para o pensamento, para a percepção, enfim. Então, ali no Funes, a gente tem numa figura literária, né, a expressão do que poderia ser essa produção do arquivo sem a hipomnese, a produção da memória sem a hipomnese. Bom, vamos adiante, então. Além disso, Derrida ressalta, e isso é muito importante, a dimensão política dos processos de arquivamento. Postula que todo arquivo se constitui num lugar, ou seja, num suporte, e é interpretado e guardado por um arconte, ou seja, uma autoridade que o comanda. A esse respeito, o filósofo discute o princípio patriarcal no comando dos arquivos da história, mostrando que Freud empreendeu a sua desconstrução radical, tanto quanto o reproduziu no âmbito da teoria e das relações institucionais com seus colaboradores. Concluindo, então, né, essa minha síntese do mal de arquivo, rapidamente aqui, a pulsão de morte não opera no campo da memória, da rememoração e do monumento. Como pura força, desligada de sentidos semânticos, a pulsão de morte instala, na primeira teoria do aparelho psíquico de Freud, um espaço-tempo e um funcionamento inéditos, expandindo o campo do indeterminado, do diferir e do devir, alojando as experiências do acontecimento e da transgressão. Tudo isso, portanto, a partir da pulsão de morte, né? Enfim, também, a partir desse momento, a clínica freudiana deixa de ser uma clínica exclusivamente dos sentidos semânticos, né? E passa a operar com o registro da força, do agir compulsivo, dos tecidos simbólicos esgarçados, né? Abre-se essa dimensão clínica aí para o Freud. Bom, agora eu vou, depois de ter apresentado esses dois textos, eu vou abrir um outro item, cujo título é As categorias do pai em Freud.
da hegemonia civilizatória à insuficiência. Bom, então vamos agora aqui tratar das figuras e das questões relativas ao pai e ao patriarcado. Podemos pensar, e aqui vai a ideia do meu texto, que o novo paradigma de além do princípio do prazer traz o enunciado de uma crítica freudiana contumaz à categoria do pai, colocado em xeque em sua hegemonia simbólica e civilizatória. Ou seja, esta seria uma condição sine qua non à teorização da pulsão de morte. Ou seja, este conceito responderia diretamente à crise do pai simbólico garantidor da cultura, desvelando-se assim outras formas do mal-estar social. Bom, essa consideração ela não é explicitada desse modo por Freud, não é um enunciado direto, explícito freudiano, né? Mas é o fruto de uma leitura atenta às dimensões políticas do seu trabalho. Trata-se, portanto, de uma interpretação levantada por alguns psicanalistas, dentre eles, destacadamente, Joel Birman, e sobre a qual eu gostaria de refletir. Essa interpretação ela também está presente no Mal de Arquivo, de Derrida. E, além disso, a gente pode fundamentar essa interpretação nos excelentes trabalhos sobre o patriarcado de Michel Tort, Gayle Rubin, Judith Butler, Lucy Irigaray, Silvia Federici, entre muitos outros e outras. Donna Haraway também, né? São autores que lidam, que pensam a questão do patriarcado, que também poderiam fundamentar essa ideia, né? Sobre o texto além do princípio do prazer, né? Então, em uma breve recapitulação, retomando a questão do pai, o pai em Freud aparece nas novelas familiares e também na constelação das relações sociais e políticas. Em Totem e Tabu, de 1913, por exemplo, temos a morte do pai originário em consequência da revolta dos filhos, o que pode ser aludido à passagem da sociedade absolutista e autocrática à sociedade fraternal e democrática. A primeira centrada na figura religiosa de Deus e na figura política do rei, né? E a segunda centrada no poder democrático da comunidade, na autoridade simbólica do pai morto. Essa ideia também é uma ideia mencionada pela Ruth Nesco no vocabulário de psicanálise dela. Esse modo de pensar, né? De ler o Totem e Tabu, essa possibilidade, né? Não é o único modo, é uma possibilidade de ler esse texto. Nesse momento, em 1913, Freud descreve a superação dos homens da condição de horda para a condição de massa, dando início à civilização humana, ou, numa leitura mais datada, à época histórica da modernidade, regida pelos ideais humanistas da fraternidade e da igualdade. Em Psicologia de Grupo e Análise do Eu, texto do Freud de 1921, ele reflete sobre como se dá a regulação da massa pelo líder, este último espelhado na figura do pai, sendo a igreja e o exército as duas instituições em foco. Em 1920, o Freud escreve O Futuro de uma Ilusão, onde ele se detém no fenômeno da ilusão religiosa, com Deus Pai Celestial na salvação dos filhos desamparados. Além disso, sob os ângulos mais diversos, inclusive nos seus casos clínicos, Freud recorreu frequentemente ao mito grego de Édipo e à tragédia de Hamlet, ligando a formação das instâncias ideais e normativas às narrativas do parricídio e a culpa decorrente. Vejam vocês em quantos lugares eu pontuei aqui rapidamente da obra do Freud, ele está se ocupando da figura e da questão do pai, né? Trata-se sempre, nessa linha que eu estou fazendo primeiramente aqui, da jornada do pai autocrático ao pai protetor. A fundação da cultura é, neste ângulo, uma atribuição do poder masculino, paternal e patriarcal, sendo a ordem simbólica essencialmente falocêntrica. Este é um recorte. Entretanto, Freud apresentou também, ainda que de modo menos evidente, outros desenvolvimentos a respeito da categoria do pai, agora visto na chave da insuficiência, desconstruindo a versão anterior, o que se encontra no fundamento do texto além do princípio do prazer. Este novo plano teórico revolucionário não se coloca de modo homogêneo e linear nos textos pós-1920.
Trata-se, melhor dizendo, de uma revolução intermitente, que divide a cena com outros paradigmas. Em linhas gerais, no registro anterior, a sociedade se veria regulada pela interdição de matar, elemento fundante para os laços sociais, estando o pai no centro ordenador deste processo. É o que vemos em Totem e Tabu. No novo registro, Freud observa que a interdição de matar não se mantém na situação de guerra, sendo que o próprio Estado recruta seus homens para a matança, a violência e a crueldade. Os dispositivos da culpa não são, portanto, reguladores definitivos do laço social. Freud postula a existência da pulsão de morte e um de seus derivados, a pulsão de destruição. Sob esse viés, no texto Psicologia das Massas, em 1921, Freud constata que o homem não seria um animal de massa, mas um animal de horda. Ele volta atrás, né? Ao contrário do que ele postulara em Totem e Tabu, não sendo possível domesticar e disciplinar completamente a pulsão. Por isso, o homem é um animal de horda. Em decorrência, Freud formula o narcisismo das pequenas diferenças, revelando uma dificuldade insuperável dos homens no confronto com a diferença, sendo este o pomo de uma discórdia fundamental que tensiona a convivência social frente à pluralidade de raça, etnia, religião, etc. Bom, nesse novo paradigma, não há plena regulação simbólica civilizatória. Função esta atribuída por Freud e muitos outros, conforme já vimos, ao poder patriarcal. Ou seja, as instâncias mediadoras possibilitadas pela castração simbólica ou pelo nome do pai, no dizer do Lacan, não recobrem toda a extensão da vida subjetiva e social, sendo este o fundamento para a afirmação de que o homem é um ser de horda. Haverá sempre um resíduo pulsional desligado das inscrições psíquicas, refratário, portanto, aos governos e aos disciplinamentos. Esta força indomável constitui um risco permanente à civilização humana, que não está estabelecida de uma vez por todas, devendo ser refundada a cada geração. Estamos lançados irremediavelmente à erotização de nossas relações e de nós mesmos como forma de recarregarmos a vida, não havendo pai que nos proteja e nos substitua nessa responsabilidade. Cai a garantia suprema do pai ou da função paterna como agente civilizatório, entronado pelo poder patriarcal, cuja soberania é exercida a partir da submissão e exclusão da mulher, ou, no dizer de Freud, no rechaço ao feminino. Nesse sentido, o rechaço ao feminino, uma expressão freudiana bem conhecida, então, nesse sentido, o rechaço ao feminino e a inveja do pênis, sua contraface, seriam sintomas do patriarcado, e não elementos de uma condição universal intrínseca à civilização. Do mesmo modo, e eu chamo especialmente atenção para isso, as figuras paternas do patriarcado, que estão no Édipo, que depois podemos conversar sobre isso, as figuras paternas do patriarcado seriam fantasias a serem analisadas e não reproduzidas teórica e clinicamente como construções eternas e essenciais à cultura. Na situação humana desvelada no texto freudiano de 1920, em que o pai falha em sua cobertura simbólica protetora, que destinos civilizatórios e éticas se anunciam para a humanidade? Segundo Judith Butler, apenas a identificação recíproca à condição de seres precários que todos somos poderia produzir uma ética e uma política da fraternidade, na direção da solidariedade e da amizade. Temos aqui, então, uma ênfase no eixo da fratria, da horizontalidade entre os homens, e não no eixo da verticalidade, que é o eixo dominante na lógica fálica de Piana, né? Eu acho que a gente pode pensar que esses eixos não se substituem, eles não se dispensam, né? O que é desafiador para nós, psicanalistas, hoje, é trabalharmos com a composição desses dois eixos, né? O eixo da horizontalidade é um eixo menos visado na obra freudiana. Concluindo, então, a pulsão de morte aparece na teorização freudiana em consequência da queda do pai em sua hegemonia simbólica civilizatória, detentor da razão e do poder político masculinista.
Entretanto, a senda aberta no referido texto não cessa de se fechar e reescrever na obra freudiana, o que denota justamente o mal de arquivo, postulado por Derrida. Bom, então, no mal de arquivo, Derrida comenta a prevalência do pai na obra freudiana, que a gente pôde visitar um pouco aqui, né? E na instituição da psicanálise. Ele toma o livro de um historiador chamado Yerushalmi, um livro que se chama Moisés de Freud, Judaísmo Terminável e Interminável, em que este historiador reflete sobre a relação entre psicanálise, judaísmo e judeidade. O que eu gostaria de salientar é a longa reflexão do Derrida sobre o modo como Yerushalmi termina o seu livro. Em um monólogo fictício com Freud, Yerushalmi refere-se a uma mensagem escrita por Anna Freud em 1977, na ocasião da inauguração de uma cátedra que levaria o nome de seu pai na Universidade Hebraica de Jerusalém. Impedida de comparecer ao evento, Ana escreve uma mensagem onde declara, aspas, entre outras coisas, que a acusação segundo a qual a psicanálise é uma ciência judia, na circunstância presente, seria um título de glória. Fecha aspas. É o recado da Anna Freud. Por sua vez, Freud fora discreto a esse respeito, uma vez que não lhe interessava que a psicanálise estivesse associada fortemente ao judaísmo, o que poderia dificultar a sua expansão. Derrida, então, se mostra estarrecido com a seguinte colocação de Yerushalmi no encerramento do livro e do monólogo fictício com Freud. Aspas. Agora o Derrida citando o Yerushalmi. É o Yerushalmi falando, escrevendo. Quando sua filha fez chegar essa mensagem ao Congresso de Jerusalém, era em seu nome que ela se exprimia? Eu lhe peço, prezado professor, diga-me, prometo guardar o segredo. Derrida observa que, desse modo, o historiador pergunta se essa carta escrita por Ana está assinada por ela. Enfim, se a filha de Freud falava no nome dela. Como se duvidasse de que uma filha, sobretudo a filha de Freud, pudesse falar em seu próprio nome. E mais, como se secretamente Freud desejasse que ela sempre tivesse falado em nome de seu pai, em nome do pai. As consequências que Derrida tira disso são contundentes. Se, por um lado, Freud mostrou como ninguém a formação das subjetividades constituídas no sistema paternal e patriarcal, revelando a autoridade arcôntica dos pais e seus derivados na manutenção e reprodução do patriarcado, por outro lado, tanto na vida como na obra, Freud repetiu a lógica patriarcal. Agora, estou citando Derrida. Declarou, por exemplo, no Homem dos Ratos, né, o caso clínico do Freud, especialmente que o direito patriarcal marcava o progresso civilizador da razão. É uma afirmação do Freud. Fecha aspas, né, do Derrida. Em seu livro, Yerushalmi relança o famigerado progresso masculinista, perguntando a Freud se Ana falaria em nome próprio. Ou seja, se sua filha foi alguma vez na vida, citação do Derrida de novo, algo mais que um fantasma, ou um espectro, uma gradiva rediviva, uma gradiva zoé de passagem pelo número 19 da Bergasse. Fecha aspas. Desse modo, Yerushalmi sobe a aposta na figura do pai como arconte, guardião e autoridade do arquivo da psicanálise, duplicando o gesto patriarcal do próprio Freud. Tudo se passa como se a produção teórica e clínica subversiva de Freud, estipulando as condições para uma crítica contumaz ao sistema patriarcal, revelando os dispositivos de subjetivação inerentes a esse sistema, fosse ela mesma tomada pelo mal de arquivo, desaparecendo no momento de emergir. Mas o impressionante é que, de algum modo, o ensaio de Derrida realiza em ato esse mesmo desfecho, sendo tomado pelo mal de arquivo, desaparecendo com o protagonismo da mulher no lugar mesmo em que denuncia o seu sequestro. A questão de se a psicanálise é judia ou uma ciência judia coloca em circulação justamente esta palavra, judia, não apenas referida à psicanálise, mas também a Anna Freud. Com a precisão que lhe é característica, Derrida denuncia o ato do historiador na anulação do lugar de fala de Ana,
mas logo depois disso retoma o termo judia para endereçá-lo aos temas do judaísmo e da judeidade. Retornam os homens arcontes. Ana Freud segue sem fala, tanto ela quanto outras mulheres nomeadas no ensaio de Derrida, como Antígona, Sabine Spielheim, outra judia, Luandré Salomé, Zoé, a mãe freudiana tida como certa e por aí vai. Elas estão no texto, mas sem poder de enunciação. Do outro lado, vemos uma série de homens arcontes, guardiões e autoridades dos arquivos, nomeadamente o pai de Freud, Jacob Freud, denominado o arquipatriarca da psicanálise, e também o avô de Freud, chamado por Derrida de arquipatriarca, também Moisés, Yerushalm, Ernest Jones, Karl Marx, Édipo, Walter Benjamin, Hamlet, Cristo e o próprio Derrida, para citar alguns. As mulheres citadas, ainda que figurem no texto do Derrida, não entram efetivamente na conversa. Vemos assim que a abertura de um arquivo, o que significa torná-lo público, não é algo que se faça pelo ato voluntário de um pensamento. Derrida tem quase tudo, mas nesse quase que lhe falta, reproduz o silenciamento das mulheres empreendido pelo patriarcalismo. O que parece possibilitar a abertura de um arquivo é um conjunto de forças em jogo no campo social e político maior. O filósofo explica e duplica o mal de arquivo, sobe o lance, conforme ele mesmo diz. Tá, então, a minha proposta de leitura do mal de arquivo do Derrida, né? De como que também esse livro acaba reproduzindo o mal de arquivo, né? Ou seja, a morte dessa força subversiva e, enfim, e como que ela entra e sai de cena numa repetição muito curiosa, né? Para a gente refletir aqui depois. Bom, eu gostaria de encerrar, então, o meu texto com aquilo que eu chamei de algumas linhas de abertura, né? Para não deixar de mencionar o seguinte, que a crise do patriarcado, ela não produz apenas determinadas formas do mal-estar social. Ela também produz, a crise do patriarcado, o florescimento de subjetividades e de coletividades menos afeitas à sua lógica. Então, essas seriam as positividades, vamos dizer assim, as novas construções que não estariam tão alinhadas na linha do patriarcalismo, do patriarcado. Então, eu vou enumerar alguns sinais dessas novas realidades. É uma enumeração rápida, alguns sinais. Por exemplo, o destaque do termo parentalidade frente aos termos função paterna e função materna, que acontece hoje cada vez mais, inclusive e especialmente no discurso jurídico, acolhendo outras composições e distribuições de gênero que não reproduzem o poder patriarcal e o modelo tradicional do cuidado com as crianças. Uma outra linha de abertura, o crescente reconhecimento e valorização do feminino, bem como as denúncias à violência e ao rechaço social das mulheres, conquistas iniciadas pelos movimentos políticos feministas. Inauguram-se, assim, arquivos sobre as histórias da mulher, conforme denotam, por exemplo, os escritos de Silvia Federici, que contrapõem as narrativas patriarcais de caça às bruxas, mulheres, presentes até os dias de hoje, ao relato pouco conhecido do seu papel social revolucionário desde as comunas medievais. A Silvia Federici apresenta, né, uma história sobre esse movimento de caça às bruxas que é muito revelador da mulher num papel de agente político, transformador, revolucionário. E por isso a caça, justamente a queima das bruxas. Outro exemplo são os trabalhos de Maria Aparecida Silva Bento, né, brasileira, e Angela Davis, revelando as condições distintas de mulheres brancas e negras, analisando os conflitos de classe, raça e etnia. Outros arquivos aqui sobre a história das mulheres, atravessada agora, né, pela questão de raça e etnia. E gostaria também de lembrar um livro da Judith Butler, né, que se chama O Clamor de Antígona, onde ela vai abrir, né, aquilo que o Derrida menciona sem abrir no mal de arquivo, a Judith Butler se dedica a abrir, é o arquivo da Antígona,
e a Judith Butler vai pensar o que seria da psicanálise se ela pudesse partir deste mito da Antígona e não do mito do Édipo Rei. Então, são alguns aqui, nomeei algumas autoras que estariam, vamos dizer assim, apresentando aberturas de arquivos, né? Outra que eu sei que vai falar na nossa série de conferências é a Renata Kronberg, né? Falando da Sabrina Spielheim, que é um outro arquivo, né? De um discurso, de um pensamento feminino que esteve fechado por muito tempo, enfim. Outra linha de abertura é a tematização do gênero nas pautas sociais e políticas e nos diversos saberes, a partir do movimento gay e LGBTQI+, bem como dos estudos queers e decoloniais. É o que vemos, por exemplo, com Judith Butler, Berenice Bento, Patrícia Porchat, etc. E por último, estou mencionando aqui uma linha de abertura que me parece muito importante, que é a ampliação das temáticas da horizontalidade e do comum, em lugar da verticalidade, da soberania, da servidão voluntária e do culto ao um, possibilitando a experiência da fraternidade fora do registro tradicional da rivalidade pelo amor do pai. Como exemplos temos os estudos de Joel Birman e, mais uma vez, Judith Butler. Bom, é isso que eu quis trazer aqui para vocês, então, sobre esse tema. Mara, fico, assim, o frescor e o poder do seu texto, fala, comove, assim, e nos impulsiona a pensar várias coisas, tá? Eu, ouvindo você falar, preciso dizer que tive acesso antes ao texto, pelo menos uma versão dele, e acho muito interessante. Toda hora eu queria parar você para a gente discutir um ponto de pontos interessantes que vão aparecendo. Mas eu queria começar por esse fim. E aí a gente vai voltando. Tem um texto do Joel, eu fiz um trabalho há alguns anos já, acho que 2014, que tratava justamente de perspectivas do masculino e do feminino na obra do Freud. E tem um texto, se não me falha a memória, um texto do Joel Birman, que você citou aí. O texto se chama Cartografias do Feminino, se não me falha a memória, né? Uhum. O quanto ele diz que é possível a gente encontrar, de fato, um falocentrismo na obra do Freud, ao mesmo tempo que a gente pode encontrar também uma perspectiva das diferenças. Isso é algo que ele coloca, que eu acho muito interessante. E te ouvindo falar, eu fiquei pensando nessa perspectiva da verticalidade, do vertical, como sendo da ordem desse pai, e do horizontal da ordem do feminino. É possível pensar assim? É por aí que você está pensando? Como é que é isso? Acho que é possível, sim, Francisco. Acho que a gente pode, vamos dizer assim, decompor esses eixos, né, da horizontalidade e da verticalidade. A gente pode decompor em muitos termos que não são muito familiares dentro do texto freudiano, né? Então, acho que você pode pensar o eixo da horizontalidade como um eixo iluminado mais pelo paradigma da feminilidade, que é a distinção que o Freud faz na conferência de 1933, num texto dele chamado Feminilidade. A feminilidade seria algo que não pertence ao feminino. A feminilidade seria, vamos dizer assim, uma atribuição tanto do feminino quanto do masculino. E esse eixo, vamos dizer, vertical, é um eixo dado pelo Édipo, pelo fálico, né? Todas essas figuras que falam dessa assimetria no eixo da verticalidade, né? E daí a chance da gente pensar que o masculino também não se reduz ao formato do masculino patriarcal, masculinista. Você pode ter o masculino atravessado por esse eixo da feminilidade, que é o que produz algo em contraste a essa verticalidade. Então, acho muito importante isso, a gente apurar de que não se trata do feminino, senão a gente começa a reproduzir determinados preconceitos, agora às avessas, né? Pensando que o feminino está na crista aí do discurso e o masculino não. Por isso que é importante a gente pensar que é a feminilidade. Talvez a gente ainda possa arrumar outro nome para a feminilidade, né? Tem autores que
preferem tirar a palavra feminilidade desse binário, né, do feminino masculino. São operações difíceis, porque a gente está justamente em curso com elas dentro da psicanálise. A nossa geração está trabalhando essas dobras. Então, provisoriamente, eu acho que a palavra pode ser feminilidade, mas não feminino, senão a gente reproduz uma violência de gênero agora com relação ao masculino. Porque no eixo da horizontalidade a gente também tem uma assimetria, né? Ela é de outra ordem, né? Ela não é da ordem de um certo exercício de poder, com uma hierarquização, que você pode pensar que é a hierarquização de gênero ou de raça, né? Então, vamos dizer assim, são matrizes para a gente, interessantes para a gente movimentar a leitura da obra do Freud, né? Pensá-la nesses dois eixos, porque são dois eixos presentes na obra freudiana. Por isso que ela é uma obra rica, porque ela é profundamente misógina, profundamente preconceituosa, profundamente apta à reprodução da violência de gênero, tanto quanto é uma obra que se dispõe, que se abre como crítica a esses mesmos referentes. O Freud tem essas tensões, elas trabalham dentro da obra dele, né? Então, trabalhar com o Freud, menos na linha das verdades estabelecidas em cada um desses conceitos, e mais na linha das tensões que estão dentro da obra, é muito interessante. E eu acho, Francisco, que isso é possível porque o Freud é um leitor político agudo do seu tempo, né? Quer dizer, o que ele leu a respeito das formas de subjetivação do seu tempo, quando ele pensa o Édipo como um dispositivo de subjetivação hegemônico, próprio da sociedade patriarcal, naquele momento e naquele tempo em que ele viveu, né? E ele abre esse dispositivo de subjetivação, que é o Édipo, né? Nos fazendo ver a engenharia desse dispositivo, como ele se constitui, né? Quando ele abre essa figura, né? Ele está nos fazendo, né? Ele está lendo algo do seu tempo histórico que tem a ver justamente com o tempo social e aquilo que se trama na singularidade, né? Que essa é a dobradiça da psicanálise, pensar como que esse patriarcado se traduz na novela edipiana de cada um, de cada família. Você citou o Freud como um autor político, né? Nós estamos em pleno século XXI, né? Agora, talvez o século XXI tenha começado justamente em 2020. Talvez, mas bem possível, né? O que você está pensando quando você diz política? O que eu estou pensando quando eu digo política? Olha, Francisco, eu acho que a dimensão política, ela é a dimensão, vamos dizer assim, que nos dá a ver o jogo, né? O jogo de poder, os jogos de poder que se estabelecem nas práticas discursivas, né? No dia a dia, na política, não só na macropolítica, ou na política entendida, né, convencionalmente como governo de um país, né? Então, acho que a dimensão política, por exemplo, dentro de uma relação de análise, dentro de uma análise clínica, a dimensão política é a dimensão que responde pelos jogos de poder que se instituem nesse lugar que é a transferência. Então, por exemplo, se eu penso um analista cisgênero atendendo um analisante transgênero, né? Existem aí, nesse contato, existe, vamos dizer assim, um jogo de poder que não depende unicamente desses sujeitos particulares que estão aí nessa experiência analítica, mas que vem de uma matriz social maior, onde geralmente a epistemologia transgênera ela é silenciada, ela é recalcada, ela é forcluída, né, em favor do predomínio de uma epistemologia cisgênera. Então, como que eu vou estabelecer uma transferência analítica se as condições epistemológicas, tanto do analisante como do analista, não estão colocadas num eixo, aí vamos voltar, da horizontalidade, ou seja,
a assimetria que uma transferência necessita para se colocar, a transferência analítica, ela não é uma assimetria baseada no recalque da epistemologia transgênera. Então, somente dois sujeitos de posse dos seus lugares de sujeitos, que podem ser abordados pelo outro como objetos também. Então, eu, como analista cisgênera, sendo abordada como objeto pelo transgênero e vice-versa, somente a equidade dessa condição política de produção do saber, da condição epistemológica, pode, de fato, movimentar de uma maneira, vamos dizer assim, na direção da vida, na direção do respeito, enfim, somente essa condição pode movimentar uma análise que não sacrifique, não reproduza o silenciamento de sujeitos que não são heteronormativos ou não são normativos. Então, a dimensão, estou tentando deixar aqui o exemplo de como a dimensão política pode se apresentar numa análise. Como é que eu posso ouvir um adolescente que traz uma experiência diferente em relação à questão do gênero, que não está totalmente tomado pela lógica fálica, né? Ele está produzindo outras experiências que estão ao lado dessas outras, que são as que a gente conhece mais. Como é que eu escuto essas novas produções? Isso tem a ver com armar uma escuta que considera a política, a dimensão política, dos jogos de poder. No bojo dessa crise do patriarcado, essa crise da ideia do pai como agente civilizador, primordial e hegemônico, né? Eu acho que a abertura, a crise desse, vamos dizer, desses dispositivos de subjetivação, eles fabricam tanto figuras do mal-estar, né, como as figuras mortíferas do mal-estar, né, por exemplo, o que eu coloco lá no fim sobre a soberania, a servidão voluntária, são sintomas de mal-estar, do mal-estar ligado ao patriarcado. Quer dizer, na ausência de um pai protetor que nos proteja, de um Deus generoso que nos salve, o que se pode perceber são as figuras da servidão voluntária, né? A procura de se reinstalar o Messias, ou essa figura do pai protetor, né, que nos salve. Então, na crise do patriarcado, você tem essas produções de mal-estar na linha da servidão voluntária, da soberania e tal. De outro lado, a gente tem construções positivadas, que aparecem como novas formas do viver, como novas formas de subjetivação. Então, por exemplo, a vista da mulher, agora da mulher, não do feminino nem da feminilidade, né? O crescente reconhecimento e a valorização da mulher produz vamos dizer assim, uma possibilidade na clínica de se ouvir e de se ouvir principalmente essa questão do gênero e da sexuação de acordo com uma outra grade, né? Eu não sei se de acordo com uma outra grade, Francisco, mas eu diria o seguinte, a mulher podendo se colocar reconhecidamente num outro lugar, a partir de si mesma e do outro, né? Essa experiência, que é uma experiência eminentemente social, ela tem que estar fabricada no tecido social, ela possibilita, por exemplo, uma experiência de maternidade mais múltipla, enfim, uma experiência de gênero também mais aberta, né? Então, são aberturas a partir dessa crise, né? Mas a gente vive um drama, eu diria, em alguma medida mundial, mas vamos falar pontualmente do Brasil. A gente vive um drama que é uma certa ou uma aguda intolerância com as diferenças. Sim. Qual é o efeito disso nas nossas vidas atualmente? Principalmente, estou pegando desde pensando o campo político, macro, tá? Não precisa dar audiência para certas pessoas, mas desde o campo político,
e o efeito disso nos convívios micro, por exemplo, né? Qual é o efeito disso e como tentar escapar disso? Eu acho que talvez esse seja o grande dilema hoje. Sim, sim. Bom, sim, sem dúvida, Francisco. Acho que aí, por isso que esse texto é atual, por isso que a noção de pulsão de morte é atual, porque eu acho que a gente está vivendo situações muito, muito agudas, né, do esgarçamento simbólico, do esgarçamento das possibilidades de processamento coletivo, né? Então, essas instâncias coletivas de processamento múltiplos, elas estão em falência, né? Pela atuação disso que é a necropolítica, por exemplo, né? Que a gente assiste, né, hoje de modo, vamos dizer assim, muito multiplicado no mundo todo. Então, são formas, né, que atacam aquilo que tem a ver com o pacto mesmo civilizatório, né? E eu acho que o efeito disso sobre as coletividades é imenso, porque mesmo, né, a falência de experiências de conexão que antes produziam solos muito importantes, né, para a gente poder viver a nossa vida e fabricar a nossa política, né? E elas estão hoje muito esgarçadas. E na clínica, o que eu percebo, para a gente trazer essa questão também no âmbito das análises, né, eu acho que isso vem abrir situações muito sérias, né, muito graves. Ao mesmo tempo, Francisco, eu acho que também, a partir dessas experiências, a gente consegue surpreender efeitos também muito inusitados, né? Efeitos muito, inusitados, a partir desse esgarçamento e dessa ruína, né? Então, certas respostas, eu vejo, por exemplo, nessa coisa da pandemia, nos atendimentos, tem certas situações com pacientes que eu percebo que foram fazendo uma saída de lugares muito cristalizados e muito difíceis a partir de uma experiência tão terrível como essa do isolamento social. Enfim, não é que isso trouxe só esse fruto positivo, mas trouxe, em alguns casos, trouxe um efeito de movimentação, porque acho que a pulsão de morte ela tem isso mesmo também, né? Ela traz uma renovação. Então, acho que a gente pode assistir tanto essa produção de respostas novas, criativas, e não só no âmbito das análises, mas como respostas da coletividade mesmo, né? A gente pode... eu aposto nisso, acho que a gente tem que apostar de alguma maneira, né, naquilo que sejam saídas, né? Eu acho que essas saídas existem, elas de fato estão aí, tanto quanto a necropolítica e a ruína, enfim. Isso a gente vê, tem muitos exemplos disso. Mais difícil a gente ter olho para aquilo que está sendo construído como alternativa de vida, né? A gente hoje tem uma nomeação pelos jornais, pela mídia, dos horrores, daquilo que se enuncia como, enfim, o terrível dos ataques ao humano, ao genocídio, ao racismo. A gente tem óculos afinados para essas figuras, mas a gente não tem tanto traquejo e nem tem tanto conceito até, me parece. Acho que talvez a psicanálise possa desenvolver mais questões a respeito da sublimação, por exemplo, uma psicanálise da sublimação e não tanto do recalque, né? O recalque como um destino da pulsão foi muito mais visualizado pelo Freud do que a sublimação. Então a gente tem menos lentes para ver aquilo que de positivo se constitui. São coisas minúsculas muitas vezes. Na clínica, para mim, isso fica mais claro, quando você observa um movimento identificatório novo, inusitado, por onde a pessoa, num determinado momento, vem com uma saída criativa de um problema sobre o qual ela vinha se debatendo há muito tempo. Então, isso, para mim, são coisas que me intrigam e que me demandam a querer pensar, inclusive a poder conceituar
né? Porque a gente tem uma escuta que não é uma escuta espontânea, ela está sempre armada por um referencial teórico. E a psicanálise precisa de referenciais para esses, vamos dizer, essas novas formas, né, mais ricas de pensar as saídas desse horror da necropolítica, por exemplo. Mara, muito obrigado pela sua gentileza de falar sobre esse assunto, de parar para refletir conosco sobre o texto do Freud, além do princípio do prazer, dando essa bela contribuição. Muito obrigado mesmo. Francisco, eu que agradeço muito mesmo também. A tua simpatia, a tua facilidade de contato. Uma delícia conversar com você, tranquilo. Foi muito bom, Francisco. Eu que agradeço, viu?